com uma reflexão muito importante a respeito da ligação com o Pai, convidando todos, portanto, a produzirmos esse mergulho introspectivo com as sondas sensíveis dos mecanismos sutis da prece e rogarmos ao Pai a sustentação, a fim de que todos os que aqui se encontram e aos nossos irmãos, através dos mecanismos eletrônicos, sentirmos as clarinadas de luz que são harmoniosamente trazidas pelos bons espíritos, deixando-nos com a emanação renovada dos fluidos do eterno bem, produzidos com enorme amor pelos mensageiros do mais alto, nas colônias benditas, fortalecendo as nossas potencialidades e trazendo-nos a oportunidade de sentirmos os compromissos assumidos antes do retorno à Terra, a fim de que possamos materializá-los neste momento de transição pelo qual passa a Terra na busca da implantação do reino bendito de Deus, através do mundo de regeneração que virá trazer um pouco de paz e alegria espiritual. Que o Senhor nos abençoe e nos propicie a sua paz terna, meiga, produtiva, suave, paz, a paz do nosso Senhor. Que assim seja. Num dos momentos mais importantes pelos quais nós precisamos fazer as reflexões é quanto à transição que nós estamos passando. Sem qualquer conotação de instalação de mundo de regeneração na Terra, estamos passando por transições. E é óbvio que elas já foram preconizadas e estão nas informações trazidas por Jesus, mapeadas em a Gênese, fortalecida no Livro dos Espíritos, na questão 10.019, quando se faz uma projeção de como se dará o processo da transição. E nós estamos agora com uma responsabilidade muito grande, os espíritas, em razão do conhecimento pelos quais se faz conhecimentos vinculados à destinação do homem na Terra e como se dará esse campo de renovação. Qual a participação do espírita? Primeiramente, estudar com mais afinco. É inadiável o conhecimento dentro daquilo que nós temos de fazer em termos de cumprimento de tarefa. O conhecimento, a partir do momento em que ele se instala no ser, gera uma tranquilidade, uma certeza, um equilíbrio muito grande. E esse conhecimento é exatamente dentro do que Jesus nos deixou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará da ignorância, da perturbação,
do desespero. Nós não podemos passar por um período de transição com esses campos de ignorância mapeando as nossas vidas. Precisamos ter certeza absoluta de que o Senhor está na direção do orbe. Ele é o diretor espiritual da terra, e a terra vai sim ter este processo natural e tranquilo rumo ao mundo de regeneração, quer queiramos, quer não queiramos, com resistências ou não. O mundo é uma realidade. E dentro deste critério, um dos caminhos que nós precisamos fazer é o estudo, no sentido de sabermos que precisamos fazer alguns enfrentamentos necessários aos irmãos da terra, fortalecê-los quanto à convicção de que o mundo tem uma direção, deixarmos essas mensagens terroristas de lado, esses campos pessimistas profundamente infelizes. Estamos mapeando determinadas informações de determinados conceitos negativos por fontes que estavam na conta de equilibradas, trazendo um caminho inteiramente torpe, infeliz, fazendo a projeção de que nós precisamos fazer enfrentamentos físicos, enfrentamentos bélicos, enfrentamentos de manifestações, enfrentamentos de revide, de agressividade. Não é por aí que se instala o mundo de regeneração. Uma das mais belas frases trazidas por Emmanuel é uma frase quase que passa desapercebida. O único sentimento que consegue emocionar a quem quer que seja é a bondade. É pela bondade que nós vamos fazer com que essas trincheiras possam cair. E a bondade tem um frontispício chamado amor. Foi por amor que Mandela conseguiu alguma coisa, foi por amor que Gandhi conseguiu alguma coisa, no sentido de fazer a conscientização pelo comportamento retilíneo que convence, que emociona, que faz com que as baionetas caiam ao chão. Não é com enfrentamento. E nós precisamos fazer com que isso se multiplique, no afã de ensinar, através do estudo, as nossas gerações por vindouras. Nunca foi tão importante estudarmos doutrina espírita com as crianças. Evangelizar é a voz de comando atual. A USE Intermunicipal Espírita de Fernandópolis trouxe a questão de poucos dias o início de um trabalho que vai ser pontual, que é a nossa Martinha Rios, fazendo, ela que é diretora do Departamento de Evangelização, uma reciclagem contínua de uma visão inteiramente renovada, profundamente atualizada, a fim de que nós possamos fazer o conhecimento metrificado da mente infantil, da mente juvenil, e descobrirmos os caminhos pelos quais possamos ingressar pelos seus meandros interiores, tocando-lhe as almas, através de uma evangelização consciente, equilibrada, que realmente vem instalar o programa de renovação de Jesus. Nós precisamos ter certeza de que este momento é o da criança, é o da juventude, sim, mas principalmente para a criança, porque a juventude já não temos mais condições de fazer alguma coisa quando ela já está
nos seus campos de 20, 21 anos, 22 anos, em razão da assimilação de determinadas condutas infelizes através do tabaco, do álcool, da droga. Temos vários exemplos a respeito disso. Portanto, o ideal seria trabalhar com criança e adolescente. Aquele que acorda para a vida através dos 10, 12, 13, 14 anos, de 12 seria a métrica, mas muitos espíritos podem ter uma antecipação ou pode ter uma ação posterior à data de 12. O importante é que nós possamos desenvolver nas casas espíritas a nossa contribuição. Então, o que o espírita pode fazer para este momento de transição em que nós passamos? A Terra precisa deste contributo, desta atuação. Fazermos com que estas crianças possam ter o nosso exemplo. Por isso que é importante que os adultos estudem, é importante que possam eliminar painéis de travamento, de comportamento superior diante de determinadas situações que nós vemos que são inteiramente infelizes pelas tradições. Não tem mais condições de falar sem fazer. O exemplo é que restaura, o exemplo é que ilumina, o exemplo é que arrebata. Portanto, o que o espírita pode fazer diante da transição? Fortalecer a infância e a adolescência. Fazer com que eles possam ter acesso a determinadas informações de uma maneira profundamente equilibrada, tranquila, motivadora, com técnicas pedagógicas que realmente possam produzir aquilo que seria o reciclar daqueles conhecimentos que os espíritos já trazem antes da reencarnação. É inadiável o trabalho com a criança e com o adolescente, porque muitos já estão reencarnados. Quem? Os novos administradores, os novos políticos, os novos professores com ideias de fortalecer todo aquele campo pedagógico do amor através de mudanças radicais no conceito educacional, com o apoio dos governantes, dos administradores. Cada camada terá uma atuação de produção efetiva. Tudo estará dentro de um elenco geográfico, histórico, cultural. O controle para o mundo de regeneração não vai se dar através da transformação moral pura e simplesmente de todos nós. Até porque nós claudicamos, até porque a nossa fé bruxuleia, até porque somos frágeis. Ora caímos, ora levantamos, ora estamos aguerridos, ora estamos com determinados campos negativados. O que se dará em termos de capital importância é o ressurgir das mentes preparadas para ocuparem este mundo. Eles é que darão os nortes, eles que darão os caminhos, eles que propiciarão todo o alvorecer de uma nova civilização. Eles que trazem esse código divino de conhecimento, de restauração. É pela reencarnação que se dará o controle espiritual, moral e intelectual que a Terra vai precisar. A nossa contribuição seria, conhecendo a doutrina, favorecer os caídos, os aturdidos, os infelicitados, dando a eles o apoio, a informação, o consolo, a orientação, fazendo com que sejamos postes de luz no vendaval infeliz pelo qual vai passar a civilização atual. É sermos padioleiros, sermos
enfermeiros, sermos aqueles companheiros que têm condições de dimensionar aonde vamos, para onde vamos, onde estamos, com quem vamos, o que somos, para que nós possamos ser instrumentos hábeis da espiritualidade amiga, estar consciente do nosso papel de co-auxiliadores do processo da renovação na terra. Não vamos produzir coisa alguma de grandeza, mas faremos o eco, faremos o apoio, faremos o ombro forte, faremos a mente encaminhada para o futuro de forma esclarecida, no afã de auxiliar aqueles que estejam ao nosso derredor e darmos condições para que estas crianças, quando chegarem no momento da sua produção espiritual, produção moral, produção profissional, produção técnica, cibernética, científica, filosófica, nós temos condições de dar aquilo que seria o respaldo. Essa é a finalidade do espírita, dar o respaldo a essa nova civilização. E na casa espírita, aprendermos as noções do Evangelho no lar, do estudo do Evangelho do lar, da vivência do Evangelho não só no lar, a fim de que essas novas crianças possam relembrar, fortalecerem os conceitos com os quais eles já estão programados, a fim de que não se percam. A nossa postura no sentido de fazer a rememorização desses ensinamentos, o fortalecimento desses ensinamentos, para que eles possam encontrar refúgio, apoio, anteparo, orientação nos momentos em que as suas idades ainda frágeis precisam da tutela, do apoio, da orientação. A nossa finalidade é essa, de co-auxiliadores. Nós precisamos estar convictos de que muitos já estão chegando e outros chegarão. Virão para a terra mentes que nós não conhecemos, de alto porte de outros mundos. E teremos também a reencarnação na terra daqueles que são os nossos orientadores espirituais. Voltarão todos esses grandes condutores da humanidade à terra, para que nós possamos desenvolver este mundo que transita para o mundo de regeneração, com este apoio que nós possamos fazer. Então o Evangelho no lar tem uma importância muito grande. Mapearmos os cantos, os recantos do lar, iluminá-los, fortalecê-los. Nunca a prece foi tão importante. Nunca a prece foi um caminho quase que obrigatório de todos os espíritas neste momento, arrefecendo determinados ímpetos, acalmando determinados ânimos, no sentido de fazermos a nossa parte, de entrarmos na sintonia bendita daquilo que seria o comando maior, que é Jesus. O Evangelho no lar, a evangelização, são ferramentais da mais alta importância no sentido de estabelecermos o critério da transição na Terra. É uma participação fácil, aparentemente fácil. Oração, equilíbrio, não reagir, agir conscientemente, fazermos força para que nos núcleos espíritas tenhamos a evangelização consciente, a mocidade inteiramente esclarecida, são painéis aparentemente fáceis, só que de materialização muito complexa. Por que muito complexa? Porque vivenciar, exemplificar, foi sempre a nossa fragilidade maior. Nós temos uma fragilidade imensa em materializarmos os exemplos
principalmente pela presença ainda muito forte dos ranços que inibem o nosso processo evolutivo. Quais são os ranços? O orgulho, que ainda é muito forte, por isso que reage negativamente, por isso que ofende, por isso que vergasta, por isso que emociona de forma negativa as pessoas. É o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Enquanto tivermos esses três campos, esses nichos escuros na nossa alma, fica difícil vicejar a flor da renovação espiritual. Precisamos, portanto, lutar contra eles. Fazer uma trincheira aguerrida, fortalecida contra o avanço destas estruturas em nossa alma. Mesmo dentro do campo espírita, do ambiente espírita, não se tem mais preocupação nenhuma com discussões bizantinas, discussões a respeito de temas áridos, temas que não têm nenhuma conotação de ordem espiritual de relevo, para que nós possamos ter a centralização dos temas mais importantes, que são exatamente aqueles que vêm trazer luz na alma, o salto de qualidade nos sentimentos superiores. Essas são as ideias. Então vemos o exemplo disso quando no Evangelho Redivivo Tiago não conversava com Saulo de Tarso. Eles não conversavam. Paulo, o Saulo que se transformou em Paulo depois da conversão, não conversava Paulo nem Tiago, porque tinha uma discussão bizantina na época. Era necessário que, para ser cristão, eles tinham que ser judeus. Essa é a discussão da época. E em razão disso, eles fizeram quase que dividiram os irmãos naquilo que seria a cristianização da instalação do Evangelho, em razão de discussões pessoais. Paulo era contra essa ideia. Onde pode haver amparo filosófico? Para ser cristão tem que ser judeu? Não. Judeu é uma resultante de uma reunião de tradições, de conceitos, de uma série de situações que se passam de gerações para gerações. O judeu poderia ser cristão, assim como qualquer outra nacionalidade poderia ser cristão. Paulo estava certo, Tiago estava errado. E Pedro fez nada mais, nada menos do que uma posição infeliz. Ele se posicionou através dos ensinamentos trazidos por Tiago. Havia uma cisão muito grande. Em razão disso, Paulo, num dia de reunião do nosso querido Evangelho Redivivo, ao invés de falar com Tiago pessoalmente, buscar, se possível, com outro companheiro, a conversa íntima, não fez isso. Esperou o momento de usar a palavra e falou em público a respeito, e acirrou, em razão disso, a discussão. E Pedro, que estava ali, teve uma visão como se Jesus estivesse, em determinados momentos, entristecido, porque estava vendo exatamente o esfacelamento da célula que deveria prosperar naquilo que nós iríamos ter de evangelização do globo, através dos exemplos daqueles que eram os apóstolos de luz. E num ato de grandeza, Pedro se levanta e diz: quero deixar bem claro que eu estou errado, Paulo está certo,
coroado de verdade filosófica. Coloco aqui a público de que eu estou errado, eu errei, e precisava rever os meus conceitos, que nesse momento revejo. Em seguida, vamos dar seguimento à reunião. E começou como se nada mais tivesse acontecido. Esse gesto de grandeza moral e de demonstração de humildade que Pedro fez diante daquilo que seria uma reunião entre os apóstolos, com todas aquelas pessoas já querendo tomar partido de correntes para cá e para lá, fez com que aglutinasse novamente o espírito cristão. A grandeza, a humildade, é a bondade que emociona. E foi isso, o processo de salvação, daquilo que hoje temos, em termos de unidade do pensamento cristão, que o Espiritismo veio trazer pela terceira revelação, luzes novas. São esses momentos, caros irmãos espíritas, que não se pode ter terreno mais fértil para discussões pessoais por temas que não edificam, por temas que são questões que passam. O mais importante tema que foi trazido por Jesus, é o do perdão, de fazer aos outros o que gostaria deles receber, da produção da tolerância, da efetiva paciência com as pessoas que estão nos trazendo como instrumentos situações negativas. É agora que vai ter o fervilhar das perturbações em todos os lugares. Por quê? Espíritos que estão em faixa vibratória negativa, que estão já avisados que seus dias estão contados na Terra, estão desesperados, estão tensos, sabem que vão ser parte do elenco dos repetentes, sabem que não vão seguir na nave bendita da renovação para herdar a terra. Bem-aventurados os misericordiosos. Então estão fazendo um estrago imenso de desespero e dor, levando para todos os campos, para todas as áreas de atividade humana, a perturbação, o sinistro, a corrupção, ideias altamente perturbadoras e infelizes, para desestabilizar os que estão aqui entre nós. E é muito interessante que aqueles que estão no comando das atividades, ou aqueles que estão em áreas muito críticas de atuação na Terra, não sabe se vão cumprir a tarefa assumida, porque o assédio vai ser muito grande, já está sendo muito grande, e vai continuar muito, por essas mentes que fazem um alarido muito grande. Não sei se deu para perceber que o mal faz um barulho imenso, ao passo que os bons andam de sandálias de veludo, e o mal de tamanco, que faz um barulho imenso. Então parece que nós temos o fim do mundo. Sodoma e Gomorra já está em plena atuação na sociedade brasileira. Não é assim. Nunca se viu tanta benemerência. Nós temos no Brasil uma atividade filantrópica, assistencial, que nós não vamos encontrar em país nenhum. Aí dizem, mas tem países que têm uma estrutura política, social muito grande, avantajada, que não precisa dessas demonstrações de amor e de carinho. Mas se não tivermos a possibilidade de mantermos dentro do trabalho no bem
o sentimento de solidariedade, de fraternidade, essa nação não tem perfil de coração do mundo pátria do Evangelho. Porque vai precisar, exatamente no exercício contínuo de determinadas atividades assistenciais, o exercício do amor, o exercício da caridade. E quando você produz com muita intenção e uma energia muito grande, no sentido de auxiliar alguém, às vezes, você não é aquele que está com piedade. Olha que coisa interessante. Porque Deus tem piedade dos seus filhos. E se você tiver sensibilidade, olha que imagem tão bela. Se você tiver sensibilidade, estudo, sabendo do que vai acontecer para o futuro, sabendo da destinação do homem na terra, sabendo da sua oportunidade de crescimento, sabendo que você pode ser uma escora viva no crescimento evolutivo dessas pessoas, Deus pode agir em você, a fim de que você possa ter esta força de piedade para ajudar, para elevar, para tirar os sobrecarregados do caminho, porque Deus é que se apiada dos seus filhos, Ele envolve o coração. E você, portanto, é envolvido por Deus. Onde que está esse fundamento? Esse fundamento, esta ideia, está na parábola do Tido, um nome de uma parábola que foi os homens, né? Os homens que fizeram a nomenclatura dessa parábola. Jesus não disse parábola do bom samaritano, porque se ele fizesse assim, ele estava estigmatizando o mau samaritano. Ele não ia falar assim, bom samaritano, e o mau é filho dele. Então seria parábola do samaritano. Esse. E o que está escrito na parábola? Que o samaritano passou, os outros passaram de largo, ele viu um homem caído e, atenção, tomado de compaixão. O que é tomado de compaixão? É que ele era bom. E ele já tinha aquilo que seria o conhecimento de que ele precisava ajudar as pessoas. Só que quando ele viu alguém caído, ele foi tomado de compaixão. Deus se apiedou do filho e emocionou o samaritano que passava. Por isso, a expressão tomado de compaixão. Porque senão a parábola teria outro nome. Ele poderia dizer assim, ele teve compaixão. Ter compaixão, ele que teria compaixão, não tomado de compaixão. Querem ver? Simples. Deus não utiliza os seus filhos mais ativos, mais sintonizados para ajudarem os seus irmãos. Um exemplo, estava um companheiro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, em São Paulo. Ele foi fazer o Evangelho no Lar na casa de alguém. Quem conhece Lins de Vasconcelos, sabe que Lins de Vasconcelos liga ao bairro Ipiranga. Era só descer a Lins de Vasconcelos, ele ia voltar para o bairro Ipiranga. Quando ele saiu do lar no qual ele estava fazendo
o Evangelho no Lar, que ele sempre seguia aquele caminho, que ele foi atender uma família para instalar o Evangelho no Lar. Já tinha ido lá várias vezes. Quando ele sai, ele é direcionado a fazer um outro caminho. Um caminho que não tinha nada a ver com aquele. Ele toma um outro caminho e em determinado momento ele iria para o bairro Ipiranga, mas em determinado momento ele vai por um caminho mais longo, bem complicado, né? E de repente ele resolve entrar numa via para tomar pelaquela via mais simples uma outra avenida. Quando ele poderia sair da avenida, ele contando, sair da avenida e ir para outra, mas quando ele viu, ele estava nessa rua. E quando ele estava passando nessa rua, com vagar, ele viu uma mulher saindo, gritando, chorando, pedindo socorro. Ele imediatamente para, e ele dizia lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, quando em reunião lá, e ele colocou isso quando eu estava em São Paulo trabalhando, ele falou assim: eu parei o carro contra todas as etiquetas de segurança. Eu parei o carro, desliguei e fui atender a mulher. Era para socorrer alguém que tinha tido um infarto e estava precisando de socorro. Eu coloquei aquele senhor no carro, levei a mulher, esperei ele fechar o carro, pegou os documentos, a casa, pegou os documentos, e eu estava exatamente perto de um hospital, coisa de 8 a 10 quarteirões. Mas por onde eu passava era ermo e a pessoa não tinha condições, era pessoa humilde, simples. Tempos depois, no grupo mediúnico, veio a informação: os espíritos utilizaram você, que estava consciente, equilibrado, dentro da faixa do bem, para fazer um socorro, porque aquela pessoa estava programada para ter mais dias na Terra e precisava de socorro. E os espíritos dizendo: você só foi utilizado pelos anjos do amor e do bem. Ora, esse é papel nosso, estarmos sintonizados. Você não precisa fazer, vamos fazer uma equipe de socorro aos irmãos que estão no mundo de terra, aqui em Fernandópolis, em razão da transição. Não! É estar estudando, trabalhando na prática do bem, produzindo o seu evangelho no lar, vivenciando pela prece no trabalho. Por que a prece no trabalho? Fazer a prece no trabalho. Você vai trabalhar? Faz a prece antes. Tenha coragem de falar assim: primeiro eu faço uma prece. Eu me lembro, o Pedro Manuel Calado Moraes, é um juiz de direito de Jales. Ele se tornou espírita, em razão da esposa. Ele chegava cedo e falava assim: gente boa, vem, vamos orar para ver se o ambiente do fórum fica melhor. O juiz, ele fazia o evangelho no lar, evangelho no trabalho. Então na sala dele, abre aí você, gente boa, você está precisando, abre aí, está muito nervoso, não sei o quê. E era juiz. Aí punha a água, tal, fazia a leitura, a prece, uma leitura, pedia proteção para todos que estavam ali, em seus nichos, seus cartórios, e a coisa foi crescendo. E o pessoal já sabia que às 8 horas tinha o evangelho lá na sala dele. E o que atrapalhou isso na vida profissional dele? Nenhum. Não poderia fazer um terço, não poderia fazer uma prece, ou não poderia ser aí como as reformadas? Poderia. E qual é o problema? Coragem da fé. Então, um dos pontos mais importantes do ser humano espírita que passa pelo mundo de transição é ter coragem da fé.
é levar a bandeira de que é espírita aqui, ali, acolá, alhures, onde quer que você esteja, com quem quer que seja, você ter a responsabilidade da atividade espírita, onde quer que você vá, para que as pessoas possam saber que você é um espírita, e que em razão disso você tem que ter um comportamento diferenciado, ser mais sensível, mais atencioso. A autoridade não é perdida pelo fato de você ser educado. A educação não diminui a autoridade. Eu conheço, e às vezes, como coordenador do curso de Direito, convido, agora para a Semana Jurídica mesmo, em setembro, convidando grandes profissionais. É impressionante a dificuldade que a gente tem com os secretários, as secretárias, as pessoas, assessoras. Quando a gente consegue falar com um grande pesquisador do direito, uma fidalguia, um carinho, uma atenção, quando chega aqui para fazer as palestras, atenciosa, a maioria com os alunos, envolvendo-os. E se você fosse gravar o contato com os assessores, meu Deus, é impossível falar com uma pessoa dessa. Isso não perde a autoridade, o processo é comum, você mantém a autoridade sendo educado. Portanto, nós precisamos também produzir na área espiritual. O espírita quer auxiliar os companheiros na transição do mundo para o mundo de regeneração. Estude. Não pode deixar de estudar. E depois que estuda, você fica responsável por trabalhar espiritualmente falando. Através do quê? Dos passos. Nós vamos esperar aqui o início das atividades e produzir mais um curso de passe para quem está frequentando e que ainda não fez esse curso. O passe é importante. Por que é importante? Você muda, melhora a psicosfera sua, você melhora a sua aura, você emana fluidos de saúde psicológica, emocional. Isso é muito importante. Quando você transmite o passe, você plenifica a pessoa com a sua contribuição, e os espíritos trazem os requintes fluídicos do mais além, e fica sempre um pouco de perfume na mão que oferece flores. Então nós precisamos melhorar. Ai, eu estou aqui na casa espírita, mas eu sou tão pequenininho. Ai, eu estou aqui há 25 anos, 30, 40. E o que você faz? Ah, eu sou tão pequenininho. Então vamos ver se esse pequenininho melhora, produza. Fazendo o estudo, vai dar o passe. Depois do passe, fica fácil você mudar a faixa vibratória e já entrar na faixa dos bons espíritos. Porque você já pratica o evangelho no lar. Você já faz as suas preces. Onde vai, você faz uma prece. Você está na fila do banco, faz prece. Está sobrando mesmo, o que você vai ficar olhando para quem? Não trouxe livro, não trouxe nada. Você vai fazendo, vai melhorando a vibração. Você tem condições de aplicar o passo. Para aplicar o passo, você tem que entrar na sintonia dos bons espíritos. Então você já entra num mecanismo inteiramente natural de vibração positiva na faixa dos trabalhadores do bem. E é só entrar, eles já estão plugados. Por quê? Porque você já está vinculado, eles já sabem o caminho fluídico. Isso melhora muito. Porque em qualquer momento, às vezes você está num entreveiro qualquer com determinados companheiros, você imediatamente muda a faixa. Através de uma prece, e começa a vir intuição. Começa sutilmente a vir ideias para você mudar a faixa. Ontem eu estava numa residência e as pessoas brincando com um companheiro familiar que é muito seguro no dinheiro.
muito seguro. E querendo que ele participe mais, eles estavam execrando. Eu falei, escuta, vamos mudar de ideia, de assunto? Olha, porque amanhã não sei o que, tal. Ah, mas por que você não quer? Não. Eu vi que ele estava se irritando, porque estava mexendo numa área muito nevrálgica, que é a área do bolso dele. Que, a bem da verdade, está aqui ainda, muito fechado. E isso iria desencadear uma reação em cadeia de agressividade. Então você não pode fazer isso. Você tem que perceber. O que é que você tem que fazer? Estar sintonizado para perceber uma leitura completamente diferente das pessoas. Porque as pessoas estão com as suas ideias e elas não querem se modificar. Mas você tem que ver o ambiente, você tem que entrar na sintonia, o feedback espiritual. Qual que é o feedback espiritual? O olhar. O olhar. Às vezes a pessoa fala, mas quando você olha, a mensagem é outra. Você vê constrangimento, você vê sofrimento, você vê amargura. Então você vem, oferece o ombro forte. Falando alguma coisa, a pessoa já se escora. É impressionante. Eu sou professor. Às vezes eu vejo que um aluno não está bem, ou uma aluna não está bem. Eu chego baixinho lá e falo assim, o que houve dessa vez? Não está bem? Por quê? O que aconteceu? Ah, professor. Termina a aula, a pessoa chega. É impressionante. Faça o teste. O que aconteceu? Conte comigo. A única coisa que eu posso fazer é não solucionar. Pelo menos a gente chora junto. E a pessoa vem e cola. Sabe, poxa, sabe o que é? Abre o coração. Mas por quê? Porque você percebeu. Então você tem que estar sintonizado a todo momento com a mensagem da alma. Essa é a contribuição do espírita para o mundo que se transita para o mundo de regeneração. Não são coisas complicadas. Não precisa fazer cursos profundos. Basta ser solidário, fraternal, dar a mão amiga e falar. As pessoas falam assim, mas nesse caso eles vão toda hora vai me chamar. Não, as pessoas só chamam quando, né? Então esse mecanismo chamado cibernético, mecanismo cibernético, você passa a mensagem, de repente vem alguém, tal, olha, que mensagem, sabe que tocou, eu tenho um problema e tal, a pessoa coloca, você ouve e fala, você vai perder o quê? Perder, entre aspas, 10 minutos, 15 minutos? Mas via de regra, quando eu entro, sempre tem alguém tocando sobre um assunto. E aí a gente coloca aí a casa espírita, o telefonema disponível da gente para um papo. Quantos já vieram aqui para conversar em razão? É o mecanismo que você tem. O que é o mecanismo que você tem? A área de sua influência. Este é o mecanismo. Onde você tem influência. Onde? Ali está a oportunidade de você participar deste mundo de renovação e de iluminação. É o olhar. Jesus falava para as almas. E as almas não se manifestam pela palavra. As almas se manifestam pelo olhar. Até um cego transmite pelos olhos alguma sintonia. É o portal da alma. Você tem que sentir. Muita gente fala aquilo que a alma não sente. E aí você toca a pessoa, para a pessoa tocada falar o que sente. Aí começa o diálogo real. Dentro desse quadro, nós podemos ainda produzir. Você faz então o apoio. Mas eu não sei nada de evangelização. Auxilie. Você não pode auxiliar?
Escuta, o que está precisando aí para a atividade de evangelização na nossa casa? Olha, está precisando disso, olha, eu contribuo com isso, tal. Quer dizer, você está fazendo a parte no sentido de elevar. Então, criança, adolescente, estudo, trabalho no bem, produção espiritual, que é muito importante através do passe, vibrações. Você não tem campo de vibração, você não sabe vibrar, pede para o grupo, nós estamos precisando aumentar. Tem 2 reuniões de vibração na casa, durante 1 hora, precisa aumentar. Mas outras pessoas, essas não, outras. Fazer o quê? Fazer reuniões de vibração, no sentido de colocar ali os nomes, orar com profundidade, envolver os lares e as pessoas, e a resposta é imediata. O alívio, o fortalecimento, a paz, a alegria, é muito importante o trabalho. Ah, mas eu tenho sensibilidade também de ver, ouvir, sentir, registrar os espíritos. Estude para que você possa produzir no campo mediúnico. Faça a sua parte. Ah, mas eu não tenho isso não, mas eu gosto muito de ler e escrever. Comece a fazer produções. Faça produções. Às vezes você pode requintar um trabalho de divulgação da doutrina espírita através da sua literatura, abrangendo determinada área que ainda não é um fortalecimento em termos de divulgação. A maior obra que se faz para a doutrina espírita é a sua divulgação. E se você quiser fazer com que Jesus sorria neste mundo de transição, nós devemos fazer a nossa parte, a fim de que, trabalhando, consigamos produzir. Esses dias, sem que eu pudesse perceber, fizemos, através de um processo intuitivo na tribuna, uma colocação muito interessante. Qual seja, você quer, no mundo espiritual, quando desencarnar, estar inteiramente preparado? Quer? Desencarnou, já está preparado para aquilo que deve continuar, que é o mundo espiritual que continua? Você quer ter um feliz despertar? Olha que técnica boa, né? Isso veio assim, ó. Olha que técnica boa. Vai estudando, vai produzindo e peça aos bons espíritos que durante o sono você possa produzir, trabalhar no bem, fazendo alguma atividade no mundo espiritual. Isso é efetivo. Por que é efetivo? Então você pede para trabalhar, todo dia você peça, fala, eu já sei dar passe, quero dar passe no mundo espiritual. Eu fico ali protegido pelos bons espíritos para não ver aquela perturbação, senão eu me deixo perturbar, mas vocês me protegem. Na hora de dar passe, você fala, dá passe aqui, dá passe ali, eu vou caprichar, dar todo o meu quinhão. Isso é bom? Isso é indispensável. Por quê? Suponhamos que você fique por 5, 10, 15, 20 anos trabalhando como passista no mundo espiritual. Um dia você desencarna. Aí você desencarna e fica lá, como diz o Granella, cocotô, cocovô, cocossô, perturbado e tal, aquela fase de perturbação natural pelo tempo que a gente fica na Terra. Você precisa do corpo físico, de repente você tem um corpo muito mais belo, lindo, maravilhoso, que é o perispiritual, dinâmico, sutil, não precisa se arrastar, você vai pela força do pensamento. Olha que Ferrari espiritual fantástica, você, pela força do pensamento você vai num lugar e volta para o outro, mas você está meio de falta de aclimatação. Quando chega alguém e fala assim, ei, você sabia que oração? Eu não, estou com saudade. Então,
Você tem trabalho, está na hora do ponto. Tem que trabalhar. Falei, como assim? O teu trabalho, você esqueceu. Realmente, eu tenho trabalho aqui. Desencarnou, já tem serviço. Basta ficar mais ou menos equilibrado. Pô, você está de férias aí, uns 30 dias para dar uma acalmada. Depois vamos trabalhar. Eu falei, meu Deus, é mesmo. Tem lá o posto de socorro 4 do céu, que é o Centro Espírita do Umbral. Eu tenho que trabalhar lá. É lá que eu vou. É mesmo? Então vamos para lá. Está na minha hora. E aí você começa a trabalhar. No começo assim meio ainda com saudade dos que ficam, tal, mas de repente vem outros trabalhos e você está inteiramente aclimatado no campo do bem. Que Jesus nos traga o descortínio da tarefa a ser materializada na terra. Nós poderíamos dizer numa evocação a Jesus, Jesus amigo. Façais com que eu possa me lembrar dos compromissos que eu tenho com o Senhor neste momento de transição pelo qual passa a terra. Façais com que eu possa buscar a conscientização do meu papel, que é pequenino, Senhor, em razão das minhas tendências, das minhas fragilidades, é o eterno cair e levantar. Mas quando eu me levanto, me ajude, Senhor, a produzir na pauta do dever assumido antes de reencarnar na terra, para que junto contigo, envolvido pelos bons espíritos, eu não me perca no caminho do mundo de transição para o de regeneração, saindo de provas e expiações para o de regeneração. É lá, Senhor, que está o meu coração, é lá que está o meu tesouro. Ajuda-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.